Vamos continuar meditando na palavra de Deus neste momento, nesta oportunidade. Queremos ler um versículo na palavra de Deus que se encontra no livro de Êxodo, capítulo 21 e versículo 24, que diz a palavra de Deus: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. É o que está escrito na palavra de Deus. Meus amados, isso era no tempo da lei. Olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Se nós vivêssemos no tempo, nos dias atuais, se Deus requeresse da humanidade como no tempo da lei, ai de mim e ai de você se fosse assim. Não estaríamos nem vivos mais. Pelos atos que a gente comete, pelas práticas que na lei, segundo a lei, eram consequências de morte física, e eu quero deixar essa meditação bem clara em dois sentidos. A base como era na lei e agora na graça, vivendo uma vida espiritual. Há muitas pessoas que se confundem por falta de orientação do Espírito Santo dentro da palavra. Eu vejo muito até estudiosos, pessoas de letras, pessoas aí dessa sociedade que cursam as maiores faculdades e que se mostra ter uma boa faculdade intelectual. Ainda bem que as coisas de Deus não é baseada nisto, mas sim a obra do Espírito Santo, se ultrapassando, interpretando as Escrituras da forma que quer, do jeito que pensa e do jeito que acha. Mas uma coisa podemos aprender do tempo da lei, para trazer para o tempo da graça. Não estamos no tempo da lei, mas todos os ensinamentos que estão escritos na Bíblia, mesmo com aqueles, ou as leis, ou aqueles e aquelas que tinham que submeter o que a lei dizia. Nós estamos agora no tempo de graça, um tempo que todos têm oportunidade dada por Deus. No tempo da lei, olho por olho, a cada dano, cada mal que se cometesse, o preço, a consequência era a própria vida. Ou então, conforme o dano, também era assim a lei dizia. E ainda hoje, esta justiça que foi manifesta pela lei, disse olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Estamos num tempo de graça, que Deus não requer desta forma. Mas eu venho lhe dizer com toda a direção da palavra de Deus, que essas consequências do pecado, do tempo da lei, para o tempo da graça, a diferença é que na graça Deus dá oportunidade para a gente se converter, se arrepender e ficar ausente da morte espiritual. A morte física, o pecado entrou por Adão, trazendo a morte física e a morte espiritual, trazendo consigo a danificação, a consequência de separação de Deus neste mundo e da eternidade. A lei que foi dada por Deus através dos profetas foi ensinada ao povo de Israel. Que fique bem claro, essa lei era para o povo de Israel. Aqueles
aqueles povos, aqueles reinos, cada um tinha o seu rei, que não fazia parte da comunidade de Israel, eles não submetiam esta lei de ser olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Era o povo de Israel, porque era o povo de Israel, aquela nação israelita escolhida por Deus, portanto tinham um dever de obedecer à lei de Deus. Mas aí Deus veio Cristo. Aí veio Cristo pela graça, dando oportunidade para a pessoa se consertar. Aí vem o tempo de graça, vem o tempo de refrigério, onde as pessoas zombam de Deus, caçoa de Deus. E aí onde está o maior prejuízo, porque Deus tirou a sequência de morte física e levou para o mundo espiritual. Levou para o mundo espiritual. As consequências, os danos, tanto que está escrito na palavra, ninguém queira se beneficiar com isso. Mas a Bíblia deixa claro que na condenação eterna, uns vão sofrer mais do que outros, outros vão sofrer danos, uma gravidade de dor maior do que outros. É conforme está escrito: quem açoitar mais, mais será açoitado. Quem mais fizer o mal, mais também receberá açoite, um grau de sofrimento naquele dia, quem for lançado no castigo eterno. Ninguém queira, tornou a dizer, ninguém queira se beneficiar com esta palavra, porque a palavra inferno é lugar de sofrimento, lugar de tormento. Só em falar inferno separado eternamente de Deus, já é uma palavra de se ter e pedir misericórdia a Deus, para não ir para este lugar. Mas vai ser desta forma. Então a lei, a cada prática que se fizesse, ia ter uma consequência. Se você ler o capítulo 21, que fala as leis acerca de quem quebraste esta lei que foi dada por Deus, tinha essas consequências, observe que você vai ver uma sequência de informação, cada uma deixando a sua consequência com quem assim desobedecesse a lei de Deus. Você vai ver orientação e cada uma delas deixando claro a consequência de áreas que fosse quebrado, onde Deus disse que teria consequência. E ainda na graça tem consequências morais, consequências pessoais, consequências espirituais. A única diferença é que Deus tirou, como a lei era no tempo da lei, a morte física e passou para a vida espiritual. Mas ainda tem pessoas que morrem fisicamente pelas consequências dos seus atos pecaminosos. Não é dentro da lei, mas a consequência do próprio pecado. Porque essa lista de informação que está escrito do tempo da lei era a consequência do pecado, quem desobedecesse aquelas ordens que Deus dera através do profeta. E hoje tem as consequências. Tem as consequências, que fique claro, tem as consequências. Você observa que tem hora que a pessoa está tão confiante em Deus, tem hora que a pessoa está que nem isopor. Isso tudo é consequência. Tudo gera consequência. Tudo gera consequência. Grave, leve, grave, gravíssima. Leve, grave, gravíssima. Não esqueçamos disso. Tudo gera consequência. Até a próxima. Em